Olá, caríssimas alunas e caríssimos alunos do curso Êxito, curso preparatório para o ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria de pronto agradecer o convite que me foi feito para falar com vocês nessa reta final de preparação para o exame da Ordem, na pessoa do Dr. Ari. Teço os meus mais sinceros agradecimentos e a proposta é falarmos um pouco sobre a ansiedade, sobre o papel do medo, o papel do estresse e, sobretudo, nesse período de avaliação, onde certamente esse fator emocional pode impactar no resultado do desempenho de cada um de vocês. Meu nome é Wesley Nazaré, estou psicólogo há mais de 21 anos como profissional e quero contribuir um pouco com aqueles construtos da psicologia para ajudar nesse processo de vocês, né? O processo de cada um, que cada um se preparou de um modo, cada um tem uma bagagem, mas a primeira coisa que eu quero dizer a cada um de vocês é o seguinte, até parafraseando aí o nome do curso, né? Êxito. Então, cada um de vocês é vitoriosa e vitorioso, é exitosa e exitoso, porque é o seguinte, não sei se vocês já se deram conta, vem cá, a gente mora no Brasil, né? Um país que tem muito ainda para crescer, muito ainda para caminhar. Eu, por exemplo, como eu disse a vocês, já há 21 anos como profissional, quando eu logrei êxito, né, nessa minha etapa de formação, que foi a graduação, à época eu tive a oportunidade de ser orador da minha turma, e me lembro que na minha fala a gente tinha um número de cerca de 8% da população brasileira que chegava ao ensino superior. Felizmente, nesses 21 anos, o número cresceu e já somos 20% da população brasileira que tem o título de ensino superior de ensino, né? Nas mais variadas formas de graduação. Por isso eu quero dizer que você já é vitoriosa, você já é vitorioso, porque fazer parte de um grupo tão seleto já é uma forma de validar cada um de vocês aí, aqui nesse momento. Porque eu acredito que cada um de vocês que está nessa sala, está se preparando, já cumpriu essa etapa do processo. Então, por que isso? É porque às vezes a gente esquece de celebrar as nossas vitórias. Então, a primeira coisa que eu quero propor é celebre no seu interior a vitória de ter chegado até aqui. Não é fácil, no nosso país, termos essa credencial para irmos adiante. É claro, essa vitória não finda, não se encerra nesse processo, mas ela nos credencia a brigar por algo maior, né? E o céu é o limite. Eu espero que vocês possam internalizar isso para diminuir um pouco a ansiedade. Bom, e o que é isso aí? A ansiedade, Wesley? O que é esse medo, esse estresse? Para o cérebro, o funcionamento lá dentro do cérebro, o cérebro humano, que nós temos que lembrar pela ciência, que eu vou tentar falar muito em nome da ciência, nós estamos há pelo menos 300 mil anos de evolução da nossa espécie, formatando esse cérebro, trabalhando para que ele se modernize, embora pareça ainda, em muitos casos, primitivos, né? Os cérebros humanos, mas ainda a gente tem essa prerrogativa. Há pelo menos 300 mil anos estamos em evolução deste cérebro, dessa coisa fantástica, da máquina mais perfeita que já foi inventada até agora, né? Não tem inteligência artificial que chega perto disso. Espero que continue assim por muito tempo. Mas vamos lá.
Para o cérebro humano, a ansiedade, o medo, o estresse é quase uma coisa só. Ela dispara mecanismos no nosso cérebro que lembram nossos mais antigos parentes, os primatas. Imagine os nossos ancestrais, quando desceram das árvores para fazer o seu processo de evolução. Acreditamos que tinha alguns ali que eram meio relaxados, meio tranquilões, assim, e de repente, para descer das árvores, antes como coletores de frutos, né? Os nossos ancestrais já tinham esse movimento, movimento de pinça, movimento que eles coletavam frutos, talvez pequenos bichinhos ali que os nossos ancestrais comiam, mas não tinham ainda a possibilidade de fazer isso aqui acontecer, né? Telencéfalo altamente desenvolvido. Para isso tivemos que descer das árvores, para isso nós tínhamos que caçar para poder comer proteína para fazer isso aqui acontecer. E aí aqueles que eram muito tranquilos, muito folgados, muito ainda lá na vibe das árvores, rapidamente foram predados. Aqueles que eram muito devagar, muito relaxados e não conseguiam caçar, porque eu não sei se vocês já caçaram alguma coisa. Eu me lembro da minha infância e adolescência que a gente ia para a roça, para a fazenda dos parentes que moravam ainda no interior, para caçar, para pegar uma galinha no galinheiro já era uma coisa difícil. Imagina o nosso ancestral tendo que caçar para comer. Aqueles que não tinham um nível de estresse, um nível de atenção, de hipervigilância, não eram capazes de caçar, portanto não comiam, portanto enfraqueciam, não passavam os genes para frente. Quem conseguiu passar os genes para frente? Aqueles que tinham hipervigilância, que estavam alerta e que conseguiam perceber o perigo dos predadores, que já tínhamos predadores naquela época que supostamente caçavam os humanos, os hominídeos que estavam começando. Aqueles que estavam mais atentos, com medo, estressados, conseguiam correr, fugir, portanto sobreviver, portanto copular, portanto passar os genes. Aqueles que estavam mais espertos, mais atentos, mais no nível de hipervigilância, conseguiam caçar, portanto conseguiam comer, portanto se fortaleciam, portanto passavam os genes. Isso aí durante séculos, milênios talvez, foi fazendo algo que a gente sabe hoje, que cada ser humano que nasce nesse planeta já vem com um item de série chamado medo. E medo e ansiedade e estresse para o cérebro é uma coisa só. Então, é inato alguns tipos de medos. Por exemplo, o medo da queda para trás, né? Aquela brincadeira que alguém chega e te puxa de uma cadeira e a gente leva aquele maior susto, é um medo inato. Um bebezinho quando nasce, se fosse, hoje não faz mais isso, mas antigamente fazia o teste do barulho. O bebezinho assustava porque ele tem um medo inato do barulho. Então são alguns medos inatos, mas que garantiam a nossa sobrevivência e a nossa manutenção da nossa espécie. Só que lá atrás nós tínhamos isso. Por exemplo, para correr de um predador, o coração tinha que estar batendo muito rápido, a sudorese para refrescar o corpo, o coração batendo rápido para a gente poder correr muito, escapar do predador e ufa, alívio porque escapamos. A mesma coisa é a caça, a mesma coisa era para defender alguma fêmea no processo de cópula ali, de domínio do macho alfa. Tinha tudo isso para podermos garantir a espécie. Mas Wesley, por que você está me falando isso agora? Que história sem pé, sem cabeça? Não, eu quero te dizer que não é sem pé, sem cabeça. Preste atenção. Isso era importante lá atrás para nós quando a gente pensava em escapar de predadores ou caçar. Isso garantia que a gente seria bem-sucedidos. Estamos aqui mais de 300 mil anos depois, só da era cristã, já mais de 2025 anos da era cristã, e nós estamos num processo, por exemplo, de um exame, de uma prova, de uma avaliação.
Para muitos de nós, esse momento é um momento de muito medo, de muita ansiedade. Afinal de contas, eu me preparei muito para isso. Afinal de contas, eu tenho que passar porque eu preciso da carteira, eu preciso estar em dia com a ordem, eu preciso desse ingresso nesse universo profissional. E ali, de repente, aquela prova começa a ser amedrontadora, começa a ser algo que nos coloca medo. E aí você entra para a prova, senta na sua cadeira e o coração começa a disparar. A mão sua frio, de repente não é pela temperatura e de repente você está suando e de repente a respiração está ofegante ou curta. Quando isso acontece, o seu corpo está demonstrando sinais claros de medo e de ansiedade. Dispara nessa área do cérebro, a área posterior do cérebro, mecanismos primitivos de luta e fuga. Só que esses mecanismos, eles nos preparam para realmente fugir, sair correndo. Só que a gente está parado e sentado. Ou se de repente a gente nos prepara para uma luta, para caçar ou para defender um território e a gente está sentado com a caneta na mão, tendo que ler textos. O que acontece? As funções executivas do cérebro, funções cognitivas como memória, atenção, concentração, resolução de problemas, criatividade, imaginação, tudo vai para baixo para que o sistema de alarme, de luta e fuga realmente comece a imperar. Tanto é que provavelmente dá aqueles brancos, eu tenho dificuldade talvez com leitura, não consigo às vezes me concentrar, porque talvez o medo e a ansiedade sejam excessivos. Disparem em nós mecanismos muito ruins. Mas e aí, Wesley, o que eu faço? Bom, primeiro, quando você está lá estudando em casa, quando você está assistindo às aulas aí do curso Êxito, o que acontece é que você está relaxado, na maioria das vezes tranquilo, não está sob ameaça. A questão é que na prova, para alguns de nós, a prova vira uma ameaça. E a parte que entende o que ameaça não é a parte nobre do cérebro, que é essa parte frontal, telencéfalo altamente desenvolvido. É a parte posterior, é a parte da sobrevivência. E ela não é tão racional assim. Ela não vai entender que você está diante de uma prova. Vai entender que você está em risco. Portanto, em risco, você só quer fugir. Você só quer se livrar do problema. Portanto, esse mecanismo atrapalha. A primeira proposta que eu faço a vocês é desmistificar a prova como sendo uma ameaça. Embora o exame da ordem seja extremamente complexo e uma prova realmente que exige preparação e estudo, é uma prova. Não tem uma arma na sua cabeça. Não tem nenhuma ameaça real à sua vida. É a hora da colheita. Eu gosto de pensar assim. É a hora da colheita. Não tem uma ameaça direta. É a hora que eu vou buscar os frutos do meu esforço. E eu espero que tenha sido um esforço com disciplina, com foco, porque ninguém também colhe o que não plantou. Não tem sorte nesse tipo de concurso, desse tipo de prova, de exame. Tem preparação. Eu entendo que vocês tiveram boas aulas, bons conteúdos. Então é a hora de desmistificar, tirar esse peso. Pense, eu estou diante de uma prova. Eu vou ali dar o meu melhor. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, de dar o melhor. Mas desmistificar a prova é uma das coisas que eu proponho. A segunda é que às vezes a gente chega diante da prova e aí você percebe esses sinais claros, taquicardia, sudorese, tremores, respiração curta. Eu estou aqui com a ferramenta que pode ajudar muito vocês.
Parece boba, eu vou fazer isso agora, antes falar assim, nossa, que coisa mais boba, mas pode ser uma solução para acalmar, desligar o alarme do cérebro. Eu proponho agora que você tome uma caneta como essa e faça um exercício, depois você vai fazer com mais tempo, eu vou só exemplificar aqui, que é cheira a flor, sopra devagar a vela, cheira a flor, sopra devagar a vela. Respira. Solte bem devagar o ar. Respira. Solte devagar o ar. Essa respiração é a respiração diafragmática. Ela é lenta, profunda, que respira pelo nariz e solta devagar o ar pela boca. Esse exercício deve ser treinado por você cerca de 5 a 10 minutos desse nível de respiração. Mas para que, Wesley? Bom, eu não falei para vocês que era essa parte do cérebro que dispara o alarme? Pois é, a gente precisa desarmar o alarme. Nós vamos enganar a parte desse cérebro, que é chamado cérebro primitivo, dizendo que cada um de vocês agora já dormiu. Essa respiração é a respiração de quem dorme um sono profundo. Lenta, profunda, gradual. Se você respirar assim por cerca de 5 a 10 minutos próximo da prova, ou já no ambiente de prova, não precisa fazer todo esse teatro que eu fiz aqui, eu fiz dessa forma só para que você entenda quais são os critérios, você coloca o seu corpo com a ideia de que você não precisa ligar o alarme. Aliás, você já está prestes a dormir, então provavelmente não tem risco nenhum. O cérebro primitivo pode desarmar esse alarme e começar a diminuir a frequência cardíaca, diminuir a questão dos sinais de tremores, de sudorese, de respiração, porque você mudou a respiração, tá? Então esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, desmistificar a prova como sendo ameaça. Segundo ponto, preparar o organismo. O organismo que está provavelmente em estado de alerta, porque acredita-se que tem uma ameaça ali à frente. Se você desarma esse organismo, possivelmente você vai começar a funcionar com mais clareza. Bom, o que mais, Wesley, que você acha que pode ajudar nesse processo de prova, nesse processo que envolve diminuir a ansiedade diante da prova? Bom, uma coisa que eu acho que certamente faz com que a gente tenha medo é se a gente vai passar ou não, se eu vou conseguir ou não passar nessa primeira fase, né? O dado que o curso me enviou foi que cerca de 37% dos alunos conseguem passar da primeira fase. Então, é cerca de 1/3 somente dos alunos que estão conseguindo avançar. 2/3 estão ainda perecendo nessa primeira fase. Parte disso pode ser porque tem um peso da ansiedade, desses fatores emocionais. Quando a gente começa a desconfiar sobre resultados, sobre números, sobre se eu vou conseguir ou não, enfim, o medo se instala. Eu gosto de pensar, como eu adiantei agora mesmo, que cada um de nós precisamos entrar em qualquer luta, qualquer coisa que meça o nosso desempenho, talvez com um pouco mais de leveza. A minha proposta é que você
tem um lema: eu vou dar o meu melhor. O meu melhor hoje, o meu melhor que eu consigo fazer hoje. Eu não tenho que passar, eu não tenho que fechar a prova, eu vou dar o meu melhor. Essa é talvez a parte mais honesta de cada um de nós. Porque é muito duro pensar, puxa, eu preciso passar, eu preciso... Talvez esse número te ameace. Mas dar o seu melhor, comprometer-se a fazer o seu melhor, já é aquilo que você consegue fazer hoje. E tomara que esse seu melhor chegue ao nível de ser sucesso, de ser uma vitória, né? Então eu quero propor isso. Sair da ideia de eu tenho que passar, eu vou dar o meu melhor, tá bom? Vamos lá. Eu sei que essas provas também têm um lance do tempo, né? Eu me lembro no vestibular que eu passei, um colega estava demorando muito a responder as questões de segunda fase, que eram, na época eram questões escritas, e talvez ele perdeu muita nota em não conseguir responder a tempo cada uma dessas questões. Nós temos um número médio de tempo para questões, provavelmente, que o curso Êxito já preparou para vocês. Então, a questão também é foco. Se eu focar naquilo que eu estou fazendo, a chance de eu perder tempo distraindo-me é menor. Só que foco e atenção, a gente não tem isso de uma maneira gratuita. Eu espero que cada um de vocês possam ter treinado isso assim, né? Foco, presença. E esse é um dos pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Presença é estar no aqui e no agora. Eu não posso estar aqui e agora falando com vocês pensando em coisas que eu tenho que fazer mais tarde. Eu tenho que estar presente aqui para conseguir fazer isso de uma maneira mais eficiente possível. Então, se ainda faltam alguns dias para você chegar na prova, comece a treinar um estado de presença. Tem um nome bonito que a psicologia traz para esse tipo de situação, chama mindfulness. Um termo em inglês que significa para nós atenção plena. Só que isso, evidentemente, não é uma coisa que se faz facilmente. Precisa ter treino. Então, eu proponho que cada um de vocês, comece a treinar, por exemplo, coisas, colocar uma música, seja de 5 minutos, e ficar presente até que aquela música termine. Presente no que se está fazendo, escutando a música. Por exemplo, um outro exercício interessante é, num espaço de tempo, num número de páginas, você não interromper a leitura, mesmo que haja algum tipo de distração. Eu preciso ver isso. Não, agora eu vou ficar lendo, seja por 10 minutos, sem interrupção. É um jeito de treinar também essa fase que nós estamos chamando de atenção e concentração. Por quê? Porque se você for bem na parte de tempo e execução da prova, você também terá mais chances de fazer bem o seu exame. Então, nós já falamos de desmistificar a prova como ameaça, nós já falamos de tornar o corpo, né, que está, desarmar o alarme do corpo. Nós já falamos agora de conseguir atenção e concentração, treinando a atenção plena no dia a dia, para que no dia da prova eu diminua os gaps de perda de tempo na hora da prova, ok? E, por fim, eu sei que não vai ser algo que a gente vai dar a solução para tudo, mas eu quero dizer assim, que tem algumas pessoas que têm um limiar muito baixo para disparo desse medo, dessa ansiedade. Talvez tem pessoas entre nós aqui
que precisariam de um pouco mais de atenção com essa parte emocional. Se tiverem, por exemplo, crises de pânico, transtorno de ansiedade, insônia, não consigo desligar, sabe, tem vários sinais que a ansiedade pode gerar prejuízos. A cada um que se identificar assim, a minha sugestão é que também procurem ajuda especializada, que pode ser com um psicólogo clínico, né? Pode ser com um médico dessa área de psiquiatria, né? Para que possa ser avaliada, caso a caso, se é necessário ou não algum tipo de intervenção. Por fim, eu sei que eu não quero tomar muito tempo de vocês, afinal, a reta da prova está chegando. A gente tem que entender o seguinte: propósito. Essa palavrinha que é tão banalizada, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo esse exame? Onde eu quero chegar? O que isso vai mudar na minha vida? Eu, por exemplo, dou muito valor, mas muito valor ao conhecimento. Principalmente no nosso país, que é um país tão difícil de sobreviver com dignidade, né, com honestidade. O conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém pode nos roubar. E eu acredito que a formação de vocês e essa etapa conclusa vai abrir portas para que as vidas de cada um possam ser transformadas. Mas aí a pergunta é: onde você quer chegar? Qual é o seu propósito? Depois da prova, depois desse exame, o que tem para você? É sucesso financeiro? É poder chegar a um sentido da profissão? Ajudar pessoas? Tornar esse país um país mais, vamos dizer assim, mais livre de injustiças? O que é o seu propósito? Coloque à frente, coloque o seu olhar um pouco à frente. Ninguém está aqui para realmente simplesmente fazer um protocolo. Nós estamos aqui para realizar uma vida com propósito, com sonho. E eu quero dizer, para finalizar a minha fala, que o ser humano é um dos poucos, se não o único, dessas quantidades de espécimes pelo planeta, que temos a capacidade de sonhar. Esse sonho é um sonho que cada um deve cultivar. Fortaleça essa parte da criatividade, do seu sonho, para que o medo e a ansiedade possam ficar abaixo disso. O sonhar, o ter propósito, serão, portanto, as principais motivações para que você chegue na prova e veja além daquilo que está à sua frente. Cada um buscando o seu propósito. Eu quero agradecer a paciência de vocês, desejar um excelente exame, foco, força e espero encontrá-los do outro lado, cada um vivendo o seu sonho, o seu propósito. Um abraço, boa prova e até!